Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que está lá em Mateus 7. Mateus 7, de 1 ao 6. O Bruno trabalhou bem o versículo 1 e 2. Hoje nós vamos focar mais do versículo 3 em diante. Mas antes de iniciar, eu gostaria que você orasse por você, fizesse uma oração pedindo ao Pai que sua mente esteja cativa aqui, que o seu coração seja uma terra fértil agora para receber aquilo que Ele quer falar. Tem esse momento seu agora. Amém, Senhor. Queremos e estamos disponíveis para ouvir mais uma vez o que o Teu Espírito quer trazer. Que haja responsabilidade dos nossos ouvidos agora para querer ouvir, para querer internalizar. E que haja posicionamento de nossas partes, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade para nos mostrar, para nos falar. Precisamos mais uma vez de ouvir a sua doce voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o problema, o dilema da trave. E vamos ler de 1 a 6 todos, só para a gente entender. Mateus 7, a partir do versículo 1, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Bom, essa questão do julgamento é algo muito certo para nós. Sabemos que somos justificados por Cristo, para a salvação, mas seremos julgados pelo Senhor. Todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo, Nós iremos nos apresentar a Ele, as nossas obras, as nossas expectativas, aquilo que mais tomou conta do nosso coração aqui vai ser passado pelo fogo. Então, toda a nossa expectativa, a nossa esperança, os nossos planos, os nossos planejamentos, vai ser tudo passado pelo fogo. E nós passaremos, sim, por esse tribunal. Está lá em 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 10. Vamos abrir lá, rapidamente. 2 Coríntios 5, 10. 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse versículo aqui, ele vai dizer o que sucederá conosco na dimensão da glória. E aí, o que vai acontecer? Somos justificados por Cristo, sim, somos, pela fé. Mas passaremos pelo tribunal dele, e as nossas obras serão provadas. As nossas intenções serão provadas. Os nossos planos nessa vida serão provados. Terça-feira passada eu falei que toda vez que eu olho para aquele quadro ali, vejo aquele olho, até dói. Porque eu olho e assim o olhar dele me remete muito à imagem que eu tenho quando eu chegar perante ele e ele olhar para mim. Eu acho que o próprio olhar de fogo dele já vai
já vai dizer de tudo. Então aqui, gente, Jesus está dizendo para cristãos, para crentes, né? Essa palavra aqui, quando ele fala, olha, você quer apontar o erro na vida da pessoa, mas você está cego. E Jesus está dizendo para crentes. Jesus não está dizendo para pessoas que não têm noção de nada. Jesus está dizendo para os filhos. Ele está dizendo para crentes. E ele está dizendo assim, olha, como o Bruno trouxe semana passada. Eu não estou discutindo aqui se o julgamento ele deve acontecer ou não deve acontecer, né, entre vocês. Eu estou dizendo que se você está cego, você não deve julgar, porque você vai julgar mal. E aí, aqui Jesus começa a falar sobre a cegueira. E eu quero focar aqui sobre essa cegueira que ele está querendo dizer. Então, primeiramente, vamos ser julgados por ele. Iremos comparecer sim perante o tribunal de Cristo, iremos apresentar a Ele tudo aquilo que nós geramos, tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós fizemos. Tudo isso passará pelo fogo. E aqui Ele está dizendo assim, olha, se você está cego, cuidado. Tem uma frase que diz assim, enfrente a si mesmo, honesta e frontalmente, e admita diante de si mesmo a verdade que o caracteriza. Então, o cego, ele é aquele que não se vê. Se ele não se vê, ele não consegue se enfrentar. Então, é mais fácil ele enfrentar quem? O outro. Ele não consegue ter uma visão dele. E se ele não consegue ter uma visão dele, ainda mais de quem é Deus. Então aqui Jesus está dizendo para os crentes, está dizendo assim, cegos, vocês não conseguem enxergar quem é o Pai, vocês não conseguem enxergar quem são vocês. Vocês não têm noção da vida que vocês estão vivendo e que um dia vocês irão se apresentar perante a mim novamente. E vocês querem julgar os outros, porque vocês não querem enfrentar a si mesmos. Vocês não querem ver a verdade que está sobre vocês. É isso que Jesus está falando aqui. Certa vez eu trabalhei em um lugar que tinha uma moça cega de nascença e ela assumia um cargo lá na empresa, ela recebia os telefonemas e um dia eu conversando com ela é cega, o esposo é cego e o filho não era cego. E aí ela falando assim, nossa, eu tenho que chegar em casa hoje mais cedo para fazer janta para o meu filho. Falei, janta? Você que faz, né? Ele, não. Ah, não, porque eu tenho medo que ele pode se queimar, sabe? Eu falei, aham, e como que você faz? Ah, eu faço, gente, totalmente cego, corta cebola, faço tudo. Mas eu tenho medo dele se queimar. E aquilo, e ela faz judô, faz tudo, viaja para todos os lugares. Assim, é uma coisa. E aí, gente, há umas 3 semanas atrás, eu lembrei desse episódio, estou lá cozinhando. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, nossa, eu lembrei disso, que legal, vou fechar meus olhos agora para ver se vai dar certo. Eu estava cortando cebola. Aí eu falei, ó, deixa eu fechar meu olho e tentar cortar a cebola com o olho fechado. Na primeira eu cortei meu dedo, sem brincadeira. Tac! Aí eu até falei assim, não, que burra, para que eu fui tentar fazer isso, né? E aí, o cego é esse, gente. Ele não consegue ver. É tudo treva, é tudo escuro. Ele não consegue ter a luz, não. Mas ele faz as coisas. Mesmo em trevas, mesmo ela não conseguindo ver, ela conseguia se articular totalmente. Ela conseguia cozinhar, ela conseguia fazer um esporte, ela conseguia viajar.
Então aqui Jesus está querendo dizer o quê? Ó, mesmo você sendo cego, estando em trevas, não conseguindo ver nada, você consegue fazer as coisas, viu? Você consegue vir para a igreja. Você consegue ler a Bíblia. Você consegue até apontar o erro na vida da outra pessoa. Mas você está cego. Isso é uma cegueira. E aí o que acontece quando vem essa cegueira em nossas vidas? A devoção começa a ir embora. O temor do Senhor é relativizado. E a minha vida começa a se tornar religiosa e leviana. Quando eu não começo mais a ver quem o Senhor é, eu não consigo mais ver o brilho daquela glória, sabe? Lembra aí quando você viu Ele pela primeira vez, sabe? Aquele amor, aquela paixão, aquela devoção, ela começa a ir embora. E aí você vai relativizando o temor do Senhor. O que para você era inegociável, você começa a relativizar. E você começa a entrar numa vida de religiosidade e uma vida leviana. E, gente, com muita tristeza eu falo que a igreja está vivendo esse momento de cegueira. Está vivendo um momento onde o temor do Senhor está sendo relativizado, onde a devoção, nem sei onde que está mais, e uma vida totalmente religiosa e leviana em vários meios. Né? E quando eu falo igreja, é corpo de Cristo, não é nós somos parte dele. Então, eu converso com pessoas de várias igrejas que se reúnem em vários ambientes. E um dia desses, uma pessoa veio conversar comigo assustada e falando assim, eu preciso de alguns conselhos. Eu falei, por quê? Porque eu tenho conversado com pessoas cristãs que cresceram comigo, mas que hoje pensam de uma forma totalmente diferente e assim, eu estou me sentindo que eu que estou errada. Aí eu falei, o que está acontecendo? O que eu achava que era errado não é errado mais. Eu falei, não, calma aí, vamos conversar. O que está acontecendo é que o temor está sendo relativizado. A devoção já está lá na esquina. E a religiosidade entra com uma vida leviana. E aí, o que era errado se torna certo. Porque as pessoas estão cegas e não conseguem ver. O cego consegue ver? Não. Então, vamos relativizar. Porque, afinal, estamos no século 21, no ano de 2019. A Bíblia foi escrita há muitos séculos atrás. Temos que atualizar a versão, né? Temos que atualizar tudo. Temos que ter uma mente aberta, pensar de outras formas. Na verdade, nós estamos relativizando. Nós estamos perdendo o temor e a devoção, ela tem ido embora. Eu falei terça-feira que eu fui muito marcada por um pregador, que é o Gregório, né? O Gregório McNutt. Eu não sei quem teve a curiosidade de ver ele. Alguns me mandaram no WhatsApp para mandar um link. Eu mandei. Quem não conhece, gente, é um bom programa hoje de domingo à tarde. Clica lá. Escreve lá no YouTube, Gregório McNutt. Você quer ver uma pessoa louca pregando e cheia de Deus, é ele. E aí, uma coisa que eu gostava muito é que ele sempre foi radical, inconstante no Senhor. Sempre. Ele se converteu cheirando maconha em cima da árvore, lá no Havaí. E era loucão. Fumando, né? Maconha não se cheira. Com cabelo desse tamanho aqui, ó. Obrigada. É porque eu não sei, né, gente? Eu nunca usei assim, eu não sei dizer. Fumando maconha, vivia na árvore, gente, usando droga dia e noite, dia e noite, dia e noite. E ele conheceu Jesus ali.
E a partir daquele momento, ele viveu uma vida tão intensa com Jesus, até o dia da morte dele. Ele morreu em janeiro de 2017. E ele sempre foi muito radical. E ele veio junto com uma galerinha. E muitas dessas pessoas começaram a relativizar o temor do Senhor em algumas coisas, e ele sempre permaneceu firme. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: nossa, Gregório é quadrado demais, né? Ah lá, Gregório é quadrado. Não. Ele nunca negociou a devoção dele em Deus. E era algo que ele não arredava o pé. Ouvi recentemente uma pregação dele agora, ele falou que não gostou de ir em Búzios, nem em Cabo Frio, nem em Real do Cabo. Aí eu falei assim, ele é doido, né? Por que ele não gostou de ir lá? Aí ele falou assim, cara, ele pega assim, eu não gostei não. Fui lá em Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, comecei a ver lá. Aquele ambiente, eu cheguei, eu sabia que o cara estava traindo a esposa dele. E ambiente de prostituição. E, não, pra mim isso não dá não. Aí eu fui embora para minha casa. Esse era o Gregório. Aí todo mundo olhava para ele e falava assim, credo, você é doido. Mas ele pagava um preço tão alto de devoção a Deus, mas tão alto, que ele era fora da curva mesmo, para todas as pessoas que olhavam para ele. Às vezes chegavam para ele e falavam assim, vamos no cinema assistir o filme e tal. E, que cinema, sou caro, eu preciso passar a noite em oração, que amanhã eu prego. Não, só mais vamos lá rapidinho. Não, você não está entendendo, cara. Não tem tempo para isso não, meu. E aí realmente, eu sempre olhei para ele e falei assim, é um ET, é um extraterrestre. Mas ele sabia da responsabilidade que estava sobre ele, né? Do que ele deveria fazer e o comprometimento que ele tinha. E eu tive o privilégio de ver ele pregando várias vezes. E uma dessas vezes, gente, eu tinha 16 anos quando eu vi esse homem pregar assim na minha frente. Quase morri, né? Ele falou sobre amigos de aliança. Foi igual, sabe John Wesley quando fala aquela frase assim, eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar? Era isso. É como se eu estivesse vendo uma tocha de fogo ali falando o tempo inteiro e o seu coração vai queimando, né? Não tem como, seu coração vai pegando fogo junto. Mas para isso acontecer, igual eu falei, ser assim, eu sou assim porque o dom está sobre mim? Não. Só ele e Deus sabia o preço que ele pagava para ele ter esse coração aquecido, para ele ter essa chama dentro dele que não se apaga. E aí, eu fiz CTMDT, ele ficou uma semana lá no CTMDT, e há uma semana que ele ficou lá e ficou em jejum, só tomando líquido. E todos os dias preparava aquela mesa, sabe, Mari? Aquela mesa para os convidados do CTMDT. Ele falava assim, cara, vocês não estão entendendo, eu estou de jejum a semana inteira. Só estou tomando líquido, pode dar para os alunos aí a comida. E aí, quando ele abria a boca para falar, acabou. E era ele era isso, né? Então, infelizmente hoje vivemos dias onde a devoção ela está em extinção, né? É raro a gente ver uma pessoa nesse nível, que quer tanto a Deus, que tem uma vida totalmente em devoção a Ele e abre mão de muitas coisas. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo e o nível que eu estou dizendo. Talvez você nunca encontrou com Jesus. Você nunca olhou nos olhos dele. Mas quando ele nos vê, ele nos encontra, a única coisa que nos resta é tirar tudo que está sobre os nossos ombros e seguir por onde ele está indo. Quando ele virou para os discípulos e falou, segue-me, os discípulos ficaram meio encrencados. Porque a partir daquele momento, eles não tinham mais escolha não. Como eu não vou seguir esse que está me chamando? É um convite irresistível, é uma ordem irresistível. Então, se você nunca experimentou essa experiência com ele, assim como Saulo que virou Paulo, né?
Saulo ele teve que cair do cavalo e se deparar com a glória de Deus. E quando ele se deparou com isso, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele falou assim, eu vou viver, importa que eu cumpra a carreira que eu recebi dele. Importa eu viver de forma agradável para o meu Senhor, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? E ele só entendeu e pôde verbalizar isso no momento que ele viu a glória. Então talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo aqui, e eu te convido a orar essa semana dizendo, Senhor, eu quero ver essa glória, eu quero ver esse olhar, eu quero me deparar com esse olhar. Me encontre, deixa eu entender o que é seguir ao Senhor. Então, gente, se fico cego para o Senhor, eu fico cego para mim mesmo e para todas as coisas que estão ao meu redor. Você já viu no centro da cidade um cego guiando outro cego? A gente vê, né? Eu já vi muitas vezes um cego guiando outro cego. E às vezes eu olho e falo, como que dá conta? Ok, isso é até aceitável. Agora, imagine você ir num oftalmologista cego. Né, Lídia? Você foi essa semana, imagina ele cego. Você chegar lá, eu vim tratar dos meus olhos e o médico é cego. E é um oftalmologista. Inclusive, ele faz operação de olhos, sabe? Ele opera olhos e ele é cego. Eu nunca vi isso. Alguém já viu isso? Não, eu estou falando que eu nunca vi. Essa situação, alguém já viu? Um oftalmologista cego? Não, e nem vai ver. Não pode. Espero que não. É algo impossível de se olhar. Se é aquele que cuida da visão, ele não tem a visão. Então, como que ele vai conseguir te operar, te tratar, ver o que tem errado com os seus olhos? E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Vocês estão querendo ser médicos dos olhos, vocês estão querendo operar os olhos de outras pessoas, só que vocês estão cegos. Então, como que um cego trata do olho de outro cego? Não tem jeito. Se nós estamos cegos, iremos ferir e não curar. Iremos apontar, condenar, apenas por prazer. Apenas para dizer, eu sou melhor. Isso daí, gente, é julgar de forma muito errada e irresponsável. Quando nós temos aquele prazer assim, né? Ai, eu sou tão santo, estou vivendo uma vida tão boa diante de Deus, tenho tanta devoção, aleluia! Aí eu vejo a vida da Mara, que ela escorregou, lá, ó. Falei, não, eu sou boa mesmo, né? Porque ela lá caiu, né? Caiu e eu continuo aqui, firme. E eu tenho prazer no fato dela ter caído. Porque isso afirma quem eu sou. Eu sou melhor. Olha lá, o irmão caiu. E aí eu aponto o quê? Para condenar. Eu aponto para acusar. Eu aponto para falar assim, lá o Rildo não dá conta mesmo não. Não adianta. Coitado, não sou eu. Ai, Deus, glória a Deus pela minha vida, né, Jesus? Sou tão santa, estou de jejum aqui, e o menino está lá, coitado, não é escolhido. E aí, isso é julgar desta forma, e uma forma que Jesus, a gente não vê ele julgando de forma alguma, né? Quando os fariseus apresentam lá para ele a mulher... Maria Madalena, gente? Foi Maria Madalena? Maria Madalena das Pedras? Foi? Não lembro. Foi? Não fala, né? É no filme que fala. E fala assim, adúltera, vamos matar. Jesus, o que a gente faz? Ué, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Atira. Né? E hoje nós temos uma igreja de muitas pessoas com pedras nas mãos, prontas para atirar. E muito covarde
para encontrar consigo mesmo e ver, de fato, o que te caracteriza, o que nos caracteriza, né? Então, quando estamos cegos, nós olhamos e apontamos apenas para ferir, apenas para condenar, apenas para dizer e se alegrar com aquilo. E aí, começam os comentários. Começam os comentários com um, com outro, mas eu não chego naquela pessoa. Ou se eu chego naquela pessoa, é para matar aquela pessoa. É apenas para ela sentir muito mal mesmo. Mas em mim não tem nenhum tipo de amor, não tem nenhum tipo de boa intenção. E aí a gente esquece que para Deus não existe pecadão e nem pecadinho, né? Ah lá, fulano adulterou. Acabou. Ah lá, fulano mentiu. Ah, tudo bem, todo mundo mente, todo mundo fala uma mentirinha. Ok, não, beleza. Nós fazemos essas separações na nossa mente, mas para Deus, tudo aquilo que te afasta dele é pecado. Seja uma intenção errada no seu coração, ou seja um comportamento imoral. É claro que o comportamento imoral ele vai gerar mais consequências, principalmente diante de pessoas, mas tudo aquilo que afasta meu coração dele e eu permito que esteja dentro de mim é pecado. E aí eu lembro de Moisés. Moisés, lá em 2 Coríntios 3,13, fala que ele andava com o rosto tampado para esconder do povo de Israel a glória que já tinha ido embora há muito tempo. Mas só que ele queria permanecer com aquele véu no rosto para as pessoas não perceberem. E aí, eu me pergunto, às vezes, o fogo já foi embora das nossas vidas há muito tempo. Mas a gente continua nos escondendo atrás de experiências antigas, de palavras antigas. E aí a gente se define muito a partir do que a gente já foi em Deus, mas nós não somos mais. Ah, Deus já falou muito comigo, já tive muita experiência com Ele. E aí eu olho e falo, eu sou assim, uma pessoa muito... Tenho fogo dentro de mim, porque já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Mas não acontece mais, acabou, passou. Meu coração está gelado. Eu estou frio. Nada consegue aquecer meu coração mais. Pode cantar, pode orar, pode alguém pregar, pode alguém orar por mim. Não vai. Meu coração, ele não é aquecido mais. E aí eu me lembro dessa constância, sabe? Do Gregório. Me lembro também, terça-feira, que nós falamos de um rapazinho que eu gosto muito dele, que é o David Bryant, que faleceu aos 29 anos. Ele é do século XIX. Foi chamado pelo Senhor quando era adolescente ainda. E aí cumpriu o seu chamado numa tribo de índio, canibais. Eram canibais. E aí ele orava a noite inteira para não ser comido no outro dia de manhã e conseguir pregar lá, né? E ele viveu assim durante 10 anos da vida dele, lá sozinho. Ninguém ficou sabendo quem foi David Bryant. Até que ele voltou para casar, né? Ele ia casar com a neta do Jonathan Edwards. E aí ele já tinha uma tuberculose, a tuberculose dele ficou muito agressiva e ele morre.
E quando ele estava morrendo, ele morre nos braços do Jonathan Edwards e fala uma frase que eu nunca mais esqueci na vida e levo ela comigo todos os dias. Jonathan, eu não teria gasto a minha vida por mais nada nesse mundo. E eu fui uma chama acesa até o último dia da minha vida. A minha escolha foi ser uma chama acesa pelo Evangelho. E eu fui essa chama, não fui Jonathan. E Jonathan olhou para ele e falou assim, você queimou até o último dia. Ele, agora eu posso morrer. Poft. E aí, gente, o que aconteceu? Ninguém mais ficou sabendo de David Bryant. E Jonathan foi lá na tribo e viu que tinha igreja já, gente, na tribo. Ele falou assim, o que esse rapaz fez aqui nessa tribo? Pessoas se rendendo a Jesus e eram canibais. E aí o Jonathan Edwards achou o diário dele, Cláudia, achou o diário do David Bryant. David Bryant escrevia todos os dias. E aí o Jonathan Edwards fez um livro com o diário do David Bryant. E lançou esse livro na época. Esse livro foi responsável em levantar milhares de missionários, mártires pelo mundo. Inclusive, eu tenho esse livro, não dou, não empresto, não vendo nem por 10 mil reais. Se você tiver curiosidade, tem na internet. Tem na El Shaddai. Chegou na El Shaddai, gente. Todo mundo compra essa semana. E ele falava isso, olha, eu quero ser uma chama acesa até o último dia da minha vida, o dia da minha morte. E aí eu pergunto, pai, cadê a chama no meu coração? Cadê o fogo? Cadê a chama? Porque nós precisamos queimar pelo Evangelho e por Jesus. Sabe quando uma coisa está muito quente, a gente se aproxima um pouquinho, aquela atmosfera já nos contagia, não é verdade? Até o Timóteo já entendeu isso, eu ensinei para ele que o fogão é quente. Ele chega um passo do fogão e faz assim, quente. Ele nem está sentindo nada, mas quente. Eu falei, é quente, vai para lá. Tudo que é quente nos muda a atmosfera. Se a gente se aqui tivesse uma fogueira, a gente estaria já sendo influenciado. A partir daqui eu já ia sentir aquela fogueira, né? Por que nós precisamos ter esse fogo aceso no nosso coração até o último dia das nossas vidas? Porque é só com esse fogo que a gente consegue alterar esses ambientes e essas atmosferas. Porque a pessoa vai se aproximar de você e você não vai precisar, às vezes, nem falar. Ela vai sentir que a temperatura aí está alta. Ela vai ver que existe paixão. Ela vai ver que existe devoção. Ela vai ver que existe algo diferente. Mas se não existe nada dentro de nós, se estamos tão apáticos, tão frios, nós vamos precisar ser muito eloquentes, não é verdade? Vamos precisar falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E muitas vezes essas nossas palavras não vão alcançar as pessoas. E eu estava me perguntando, sabe por que existe cegueira em nós? Sabe por que nós somos hipócritas? Sabe por que conseguimos acusar o nosso irmão e não termos coragem de nos enfrentar? E a minha resposta foi, por falta de fogo no nosso coração. Por falta de aquecimento do Espírito em nós. Se eu estou cego, posso saber que meu coração está pior do que a Brastemp. Pior que a geleira lá pior do que o iceberg. Se eu estou cega para ele, sou o coração gelado. Mas se meu coração está queimando por ele a todo momento, significa que eu estou vendo ele. E se eu estou vendo ele, eu sou o quê? Transformado de glória em glória.
sou moldado de imagem em imagem, de semelhança em semelhança, aí fica muito difícil, mas muito difícil eu querer apontar e acusar e condenar alguém. Porque eu estou sendo transformado de glória em glória, de imagem em imagem, de semelhança em semelhança. E meu coração queima, meu coração arde. Eu quero a Jesus de com toda a minha vida. E aí, você pode se perguntar assim, como que eu vou saber então se essa chama no meu coração já foi embora? Como que eu vou saber então se eu desejo, se esse fogo está em mim, ou se esse fogo não está mais? Algumas perguntas. Qual que é o seu maior desejo? Qual a essência das suas orações? O que ocupa mais os seus pensamentos? Porque sabe qual que é a oração daquele que tem o fogo dentro dele? É: Pai, que esse fogo não se apague. Senhor, que eu seja um guardião desse aquecimento aqui, desse fogo dentro de mim. Ele se consome por isso. Pai, meu coração precisa estar aquecido pelo Senhor. E a essência das orações dele é essa. Pai, eu sinto que não está legal. Eu sinto que eu preciso te ouvir mais, te perceber mais, estar mais, ter consciência maior de que o Senhor está do meu lado todos os dias. Eu preciso mais da sua presença. Eu acho que eu estou me deixando levar com as coisas dessa vida. Eu estou virando uma Marta. Não dá, Senhor. Essa é a essência das orações dele. E, gente, eu quero compartilhar algo que eu tenho sentido muito forte no meu coração para nós, Igreja Pão da Vida. Há umas 2 semanas atrás, me veio que, assim, como se a gente fosse viver um momento tão intenso em Deus, mas tão de intensidade em Deus, que as pessoas, elas iriam querer ver o que está acontecendo aqui. Elas iriam saber, ia falar assim, tem algo acontecendo. Então deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, por que o Espírito Santo está se manifestando de forma tão graciosa ali. Foi isso que estava no meu coração. E quando eu cheguei aqui terça-feira, e aí eu vou falar o porquê que eu escrevi aquela mensagem no grupo, a gente começou, né, mais tarde, 8 horas. E quando no início não tinha ninguém mesmo, no meu coração ficou assim, eu acho que aquilo foi coisa da minha cabeça. Porque não tem ninguém. E aí começaram a chegar as pessoas, e aí eu comecei a escrever algumas coisas. E o que eu escrevi naquele momento, eu compartilhei no grupo, no sentido de onde nós queremos chegar como igreja. Será que nós queremos viver essa intensidade, mas cadê a força? Eu sei que em toda reunião a gente tem uma baixa de qualquer coisa, seja de igreja, seja de, sei lá, de escola, a gente tem uma baixa de uns 40% até uns 50%. Por quê? Algumas pessoas vão estar na faculdade, outras pessoas vão estar trabalhando, mas quando eu me fiz uma pergunta assim, 80% de baixa? Ou nós estamos errando no dia e no horário, ninguém pode terça-feira à noite, a gente tem que alterar o dia, porque a gente escolheu um dia que ninguém pode vir, ou que só 20% pode participar, aí é injusto. Ou nós estamos errando e sendo irresponsáveis como comunidade. E aí eu escrevi aquilo no intuito de provocar cada um de nós. Trazer um desconforto no sentido assim, de todo mundo sondar o coração e falar, Pai, o Senhor sabe que eu não estava lá por causa disso. Pai, o Senhor sabe que eu não estava lá porque eu não queria, porque eu não entendo mesmo. E eu acho que
o Senhor está mexendo nos corações, tem falado com pessoas aqui, e é o momento de sermos responsáveis e de falar assim: nós queremos ter a força para estar e batalhar naquilo que Ele quer fazer. E aí eu até dei a cena de um filme que eu amo, que é O Senhor dos Anéis, né? Adoro O Senhor dos Anéis, né, Hildo? O melhor filme que tem. E tem uma cena, eu achei até o videozinho, eu vou colocar hoje lá no grupo. O personagem que eu mais gosto é o Aragorn, aquele lá. E aí, por que eu mais gosto dele? Porque ele tem todas as características que eu anseio ter para o reino. Ele é corajoso, ele é destemido, ele é ousado, ele se entrega, ele não olha para trás, sempre com a espada dele ali. E tem uma parte do filme que era um momento de muita decisão, que ele tinha que enfrentar um exército incalculável. Só que quando ele olha para o exército dele, era um exército muito menor. E ele sabia que eles iriam morrer. Só que ele estava na linha de frente e todo mundo estava esperando uma posição dele. O que a gente vai fazer? A gente vai recuar? O que a gente vai fazer? E todo mundo, quando viu o exército, começou a ficar com medo. E quando ele olhou, gente, essa parte do filme me mata. Ele tira a espada, olha para trás, com o olho lacrimejando, tipo assim: eu sei que eu vou morrer, mas você acha que eu vou largar a espada aqui? Ele olhou e falou assim: por Frodo, e vai correndo, né? E naquela imagem, eu me imagino falando: por Cristo, vamos embora. E aí, é como se ele estivesse se entregando ao martírio mesmo naquele momento. E aí eu falo assim: Pai, é isso que nós precisamos, ser linha de frente, ser ousados, fortes, destemidos pelo Teu reino. O que o Senhor quer fazer? Eu estou aqui. E é aquele anseio assim: olha, terça-feira vai ser uma proposta da gente se reunir. Ótimo, o que eu posso fazer então para me esforçar para estar lá? E você vai gerando isso o dia inteiro. Você vai gerando assim: uau, eu vou chegar lá e eu vou orar, e eu vou buscar, e eu vou clamar, e eu vou orar pelos irmãos que estiverem lá, e se tiver alguma coisa, se eu tiver alguma oportunidade, eu vou compartilhar o que Deus tem falado comigo. O ambiente muda. Assim como aos domingos também. Nossa, eu vou chegar lá de manhã. Ai, estou doida para chegar lá para orar, e para chorar, e para cantar, e para orar pelas pessoas. Vamos! O ambiente muda. Do que ser aquela coisa assim: deixa eu ver o que vai acontecer hoje. Senta. Já começou, né? Queria ficar tomando mais um cafezinho aqui, mas tá bom, vai. Aí os meninos ficam aqui, né? Tralim, tralim, tralim. Quem está com a intenção, já está com eles. Agora, quem não está assim: mas essa música não é o que eu queria que começasse, eu queria outra. Porque é a outra que move as minhas emoções para eu entrar no negócio. Então, gente, é certo que o Senhor ele tem movido e que Ele vai fazer algo muito especial em nosso meio. Mas nós não podemos estar cegos. Nós precisamos do aquecer dEle no nosso coração. E a pergunta é: ok, eu quero e eu vou clamar por isso. Eu vou clamar pelo fogo dEle e pelo aquecer dEle no meu coração. E depois que eu fizer isso tudo, como então eu posso tirar a trave do olho do meu irmão? Como que eu posso julgar de forma correta e tirar a trave do olho do meu irmão? Você sabia que para isso existe uma receita de bolo? Isso existe. Existe uma receitinha. 1 Coríntios 13. Essa é a receita de bolo. Onde Paulo vai falar: vos apresento agora um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Aí ele fala assim: o amor é benigno, o amor é paciente,
o amor não é invejoso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Inclusive, se você der até sua vida para ser queimada e se não tiver amor, nada valerá. Essa é a nossa receita de bolo para tirar a trave do olho do nosso irmão. 1 Coríntios 13, verdade em amor. O amor, ele não condena, o amor, ele não quer apontar. O amor, ele é muito paciente. O amor, ele chama e fala assim, vem cá, vamos conversar. Olha, estou vendo isso. Mas eu não te falo isso para te condenar. Eu te falo para estender a minha mão. Vamos juntos? Significa então que eu não devo falar? Não. Significa que tem uma verdade em amor. Porque é uma cirurgia de alta complexidade e gravidade. Você sabia que para fazer uma cirurgia nos olhos é de alta complexidade? Porque é muito sensível. Esse órgão, ele é muito sensível. Qualquer coisa que eu faço, se eu fizer errado, eu posso cegar a pessoa. Então, eu tenho que ir com muita paciência, com muita delicadeza, com muito amor mesmo naquilo que eu estou fazendo. Porque é uma cirurgia de alta complexidade e de muita gravidade. Então, quando você se submete a essa cirurgia com um irmão, quer tirar a trave do olho dele, tenha consciência disso. Você está entrando em uma cirurgia de alta complexidade e de alta gravidade. E você vai precisar de ter muito amor, de ter muita paciência, de ter tudo isso que 1 Coríntios 13 vai dizer. A partir daí, ok, você vai conseguir tirar a trave do olho dele. E vai ser uma baita de uma cirurgia, porque você vai, a partir dessa sua ação, essa verdade em amor, fazer com que ele veja novamente. Mas, sinceramente, eu sonho no dia em que não precisaremos falar, mas as pessoas serão convencidas dos seus pecados pelo Espírito, por meio da nossa devoção a Ele. Assim como era nos avivamentos, né? As pessoas já se ajoelhavam, já choravam pelos seus pecados e ninguém tinha nem pego o microfone para falar nada. Elas sentiam. E o Espírito Santo começava a mover ali no coração dela. Uma oração feita com o coração aquecido, ela muda. Uma palavra falada com o coração aquecido, muda. Uma música tocada com o coração aquecido, muda. Um instrumento tocado com o coração aquecido, ele transforma, ele muda. Aquela música que nós cantamos, né? Mais que palavras, queremos poder. Então, o que nós precisamos ansiar a ser guardiães do fogo? Linha de frente. A grande pergunta é, eu o vejo? Eu o vi claramente algum dia e não vejo mais? Ou eu nunca vi e nunca contemplei a Ele? Se você vê o Senhor, você pode se perguntar, como que está a chama? Qual que é o nível dessa chama no meu coração? Se eu já o vi claramente, mas não consigo ver mais, é clamar, Pai, eu te peço por um milagre. E o milagre é que esse fogo volte novamente a queimar dentro de mim. Que eu consiga ver novamente. Ou se eu nunca vi, nem contemplei a Ele, é, Senhor, me encontre. Me encontre, porque eu quero ver a sua glória. A minha oração é que essa oração nos consuma essa semana e nos nossos próximos dias. Que seja a nossa única oração, faça-me te ver. Faça o meu coração ser fogo que queime, e assim ser um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. E o versículo que eu termino é Levítico 6, capítulo 6, versículo 13.
que diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar aqui é as nossas vidas. O altar aqui é a minha vida e a sua vida. E a ordem dele é que o fogo arda continuamente na sua vida e nunca se apague. Porque no dia que se apagar, nos tornaremos cegos. E se ficarmos cegos, nós vamos nos machucar e nós vamos machucar outras pessoas também. Nós vamos ferir. E vamos ser galhos secos, caídos de uma árvore que tem a vida. Porque na árvore onde dá frutos, a vida, que é a seiva, corre no tronco e eu preciso estar enxertado. Se eu não estou enxertado, eu me torno seco e caio e não sirvo para nada mais. O que eu quero que você pense é: onde está o fogo no meu coração? Onde está aquele aquecer, onde eu escuto o nome de Jesus e aquilo mexe e fala: ai, como eu amo esse nome. Como eu amo esse nome. Como eu quero entregar a minha vida por esse nome. E muitas vezes a gente está nessa vida com falta de temor a Ele, falta de devoção. Porque nós precisamos que Ele venha com o fogo dEle mesmo. E a gente escuta e não muda nada. Pessoas falam e não muda nada. Você precisa de um milagre. E o milagre é que Ele venha novamente com o fogo dEle. E acenda seu coração de novo. E quando acender, se torne um guardião dEle. E o guardião desse fogo vai orar todos os dias. Vai clamar todos os dias. E vai dizer: Pai, eu preciso estar no caminho. Porque o caminho largo, ele é muito atrativo. O caminho estreito, não. Então, irmãos, eu gostaria que nessa manhã, eu gostaria de fazer 2 orações essa manhã. Eu gostaria de orar, primeiramente, e todos nós orássemos, não vamos expor ninguém. Você vai saber se você quer fazer essa oração ou não. Se talvez você nunca se deparou com esse fogo, você nem sabe, você não está tendo noção do que eu estou falando. Você fala assim: eu não sei o que é olhar nos olhos de Jesus, eu não sei o que é ter esse fogo dentro de mim, eu não sei nem o que é glória de Deus. Quero te dizer que você está num ambiente muito propício para você ser marcado por Ele, hoje, agora. Esse é um ambiente propício para isso. Para Ele te encontrar, assim como encontrou Saulo que virou Paulo. Quero orar também, e juntos vamos orar, para todos que talvez que precisam desse reacender novamente. Que fala assim: eu estou cego, eu não consigo ver, mas eu não estava percebendo que eu não conseguia ver. Vamos orar por isso. E vamos clamar a Deus para que sejamos guardiões desse fogo no nosso coração. Quem puder ficar de pé, fica de pé, por favor. Pai, nós oramos agora, Senhor. Te pedimos que a Tua presença seja palpável aqui, Pai, nesse momento. Que o Teu Espírito venha ao encontro de corações nessa manhã. Venha ao encontro de pessoas que nunca Te viram, que nunca Te perceberam. Oramos para que nesse momento o Senhor toque, o Senhor se revele, o Senhor se manifeste.
o Senhor alcance. Oramos por esse encontro, Pai. Esse encontro e onde não nos resta nada a não ser olhar para o Senhor e te seguir. Oramos também, Pai, para os nossos corações apagados. E oramos por milagre do Senhor em nossas vidas. Que chamas sejam acesas novamente. Que o teu fogo queime novamente. Que hajam corações incendiados pelo Senhor. Que a devoção volte para o lugar correto. Que o temor do Senhor seja alinhado. E que as nossas vidas sejam esse sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor, Pai. Oramos contra a apatia, oramos contra a frieza, oramos contra a cegueira, Pai. Pedimos que as escamas caiam, que a cegueira caia. Queremos ver, Pai, queremos ver a sua glória. Queremos desembainhar a nossa espada e correr e nos entregar ao Senhor, ao seu reino. Mas nós só vamos conseguir fazer isso com corações acesos, com corações que queimam pelo Senhor, não com corações apáticos, com coração morno. Por isso, Senhor, aqueça, que pegue fogo os nossos corações novamente. Ou se esse fogo já está aí, nos torne guardiões. Todos os dias guardiões, Pai, dessa chama acesa e viva pelo seu Evangelho. Não queremos nada menos do que isso, Senhor. Nós queremos queimar por Ti até o último dia da nossa vida. Queremos queimar, queremos fogo, queremos ser quentes. O Senhor nos dá duas opções: frios ou quentes. Queremos ser quentes, Senhor. Nós não queremos frieza no nosso meio. Por isso eu oro, Pai, aqueles que querem o Senhor, aqueles que vão estar dispostos a lutar por isso, faz queimar outra vez. Faz queimar outra vez, e que juntos possamos unir forças de forma coletiva e clamar, e clamar, e clamar, e pedir: rasgue o céu, Senhor, rasgue o céu, Senhor, rasgue o céu sobre nós, rasgue o céu sobre as nossas vidas, rasgue o céu sobre a nossa casa, rasgue o céu sobre a nossa comunidade. Nós não queremos mais sem fogo, não queremos mais sem poder do Senhor. Queremos corações aquecidos, corações corajosos, corações perseverantes. Faça isso, Pai. Tenha liberdade agora, Espírito Santo. Flua, flua, flua em nosso meio.